Fazei-me um instrumento de vossa paz. Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com oração, né? Sabemos que a distância grande entre a gente, mas em breve a gente vai estar todo mundo juntos, abraçados e unidos em um único propósito, em aprender cada vez mais ciência e tecnologia, né? Aqui está o seu professor Emerson, professor de ciências, e vamos iniciar esse momento com uma oração, beleza? Então, reze comigo nesse momento, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos inimigos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá, pessoal, né? Vamos iniciar a nossa aula com esse primeiro momento de oração, né? Que vamos pedir sempre a Deus que Ele nos guie em todos os momentos. Amém? Emerson Silva, professor do Colégio São José. Iniciamos nossa aula agora em 3, 2, 1. Vamos lá. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da espécie humana, né? É importante trabalharmos disso. Se você pode ver aqui, né? Você tem um gênese aqui no meio, uma sequência de DNA, o ácido desoxirribonucleico, e você tem aqui a mão de um ser humano e a mão de que simboliza aí um macaco, né? E a gente respondia algumas perguntas e perguntamos de onde surgiu, né, a humanidade. A gente já viu, trabalhando um pouquinho sobre a evolução de Darwin, Lamarck, vimos também o criacionismo, vimos que essas duas teorias ela têm alguns pontos importantes que nós trabalhamos, tá? Então nesse livro, gente, a gente vai tratar muito bem sobre a origem da espécie humana, tá? Capítulo 1. No capítulo 2 a gente vai estudar pais e filhos, genes e hereditariedade. É importante esse segundo, porque eu tenho um livro de biologia de vocês, que é um livro complementar, e no capítulo 6, né, fala um pouquinho, capítulo 6 e 7, principalmente capítulo 7 e 8, fala um pouco das histórias do ser vivo e da teoria evolutiva, que a gente já tratou no livro de biologia, a gente tratou no livro passado, tá? Eu sempre abordei já alguns temas de biologia que estou trazendo do outro livro. Como também pais e filho, genes e hereditariedade, eu vou puxar também o capítulo 1 e o capítulo de número... parte do capítulo também do número 8, tá? Então a gente vai puxar bem nesse capítulo 2. No capítulo 3 a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia, né? Vamos tratar um pouquinho sobre a ciência, né? E no meio da tecnologia, como vai se tratar a biotecnologia, né? A biogenética, os avanços da genética que tem feito, a gente tá aí no meio do coronavírus, e a gente viu, né, um trabalho espetacular dos israelitas, dos americanos, né, codificando o DNA do coronavírus, analisando os antídotos, né, vacinas que possam ser eficazes, né. Tem pessoas aí, por exemplo, que defendem ou não defendem a cloroquina, né, se é para aplicar antes ou depois, ou quando está no vírus. Então, a ciência, gente, ela vai explicar tudo isso, né. Vamos tratar no capítulo 4, substâncias químicas, vamos entrar mais profundo em química. Então, se tivesse que me dividir, a gente tem a origem da espécie humana, biologia, pais e filhos, biologia, ciência e tecnologia. A gente vai tratar um pouquinho de física, né? Principalmente muito física nessa área. E substâncias químicas, voltado muito para a área da química, beleza? Então, posto isso, a gente vai tratar nesse primeiro capítulo, como eu tinha falado a você, a origem da espécie humana. A gente trabalhou sobre Lamarck, sobre Darwin, né? Sobre Wallace, algumas teorias. O criacionismo também tem grande repercussão no mundo inteiro. As duas teorias são bem aceitas, tá?
Mas, no entanto, a ciência legisla muito comprovação, né? Vai mais uma questão de acreditar e algumas teorias, porque a gente fica meio que no escuro. Saber qual realmente a teoria é a verdadeira ou é mais ou menos aceita, tá? O que vamos aprender nesse capítulo? Evolução, você já aprendeu. Árvore evolutiva, né? Vamos falar um pouquinho dos primatas, né? Esses primatas que de onde foram, a gente trabalhou muito, principalmente com a parte de ancestral comum. Espécie humana, tá? Vamos falar do homem sapiens, do homem inteligente, né? Então, através disso nós vamos trabalhar um pouquinho, é um capítulo muito simples, que vamos tratar. Os seres humanos, gente, só para a gente já iniciarmos, né? Os seres humanos são mamíferos, né? Que apresentam cérebro desenvolvido. Vou começar a falar do homem primata e em seguida a gente vai andando, tá? Os seres humanos, nós, homem sapiens inteligente, nós apresentamos cérebro bem desenvolvido. Cérebro capaz de pensar, analisar, calcular. Se eu disser a você aqui, agora você está me ouvindo na boa, mas se eu disser assim, gente, calcule, por exemplo, agora 10 mais 10 mais 15. Aí você 10 mais 10 são 20, com mais 15, 35. E rapidinho você vai já pensar, né? Essa é a capacidade dos seres humanos. Ele apresenta um cérebro desenvolvido e esse cérebro desenvolvido ele tem a capacidade de calcular, de pensar, de ver o que é o bem e o que é o mal, né? Ainda falando dos seres vivos, nós ainda somos bípedes, né? Bípedes que andamos, né? O andar bípedes, a capacidade de andar sobre dois pés, ainda somos classificados no reino Animalia, né? Que ao longo da evolução, nós fomos avançando mais e melhorando nossas capacidades, né? Qual as capacidades de finalidade da mão, dos pés, porque nós não andamos em quatro patas como muito, né? Mas usamos sobre duas patas, somos bípedes. E essas hipóteses, gente, elas são aceitas a respeito do humano, né? Os homens sapiens. A história, junto com a ciência, ela vai mostrar e dizer que a origem desses homens, né? Primeiro dos primatas, dos homens primatas, né? Quando eu falo aqui dos primatas, são aqueles que tiveram no princípio seus ancestrais. Foi na África, né? Tem até um trechozinho aqui, ó. Atualmente, a hipótese mais aceita da espécie humana é que ele surgiu na África há cerca de 200 mil anos, né? Alguns calculam 190 mil anos, mas próximo de 200 mil anos. Foi o surgimento desses primeiros homens, né? Esses homens sapiens. Então, os primatas, pessoal, os primatas, conta a história e da evolução da espécie humana é sempre um desafio. Por quê? Por que eu digo isso, gente? Porque tem várias linhas de conhecimento sobre a área. Eu vou mostrar para vocês que vão ter pessoal que vai dizer, classe de cientistas que vai dizer, cara, os homens tiveram origem na África e deram sua expansão a partir do primata, que foram, pelas condições ambientais, foram mudando e povoando o resto do mundo, né? Então, alguns vão apresentar fósseis encontrados, né? Os chamados elopênidos, que alguns nunca existiram, mas eles começam a supor, né? Vou mostrar alguns fósseis de avanço do crânio dos homens, né? Então, os primeiros primatas, gente, os primeiros primatas, os primeiros primatas, originaram-se como mamíferos, né? Mamífero de mamar. Esses primatas, né, atuais, eles foram na época, e hoje nós classificamos assim, distribuídos em dois grupos distintos, tá, gente? Nós temos os primatas promícios, prosímios, na verdade, promícios não, prosímios. E temos os primatas antropóides. Esses primatas antropóides
e os primatas proxímios são um grupo distinto de primatas ao qual deram origem aos ancestrais comuns. Esse primeiro, o promícios, ele inclui primatas pequenos. Em geral, viviam em árvores e, com o passar do tempo, em galhos e tronco. Ele tinha um cérebro pequeno, ou seja, o cérebro desses caras era pouco desenvolvido, né? Eu tô falando dos primatas, tá, gente? Em geral. É interessante que esses caras na época surgiram, né? A semelhança dele muito com os lêmures, é o caso dos lêmures, né? Quem gosta de assistir Madagascar, né? Lembra logo do Rei Julian, né? Os lêmures. Então, esse pessoal, essa classe de primatas, ele tem surgido ainda na África, né? Os antropóides, né? Antropóides, eles, os quais se encontram os primatas maiores, né? Você tem os primatas maiores. Então, os prosímios são aqueles primatas menores e pequenos, enquanto os que antropóides são os primatas ainda maiores, né? Com peso corporal maior. Embora existam alguns representantes pequenos, claro, dentro do porte dos antropóides, ele tem alta complexidade, alta complexidade cerebral. Quero que você sublinhe isso aí, porque é o que vai diferenciar, né, os antropóides do prosímios, porque o prosímio tem pouca capacidade cerebral, são menores, são pequenos, em geral sobreviviam em galhos, né, em árvore, em toco, mas os antropóides, ele tem uma capacidade muito maior, além de ser maiores, eles tinham a capacidade cerebral maior. A caixa craniana, né, era bem maior. E a gente encontra, né, por exemplo, exemplos como o gibão, o gorila, o orangotango, chimpanzé e até mesmo dentro dos antropóides, o primata dos seres humanos, que acredita-se que a espécie humana seja uma das espécies primatas, né? Seja uma daquelas espécies primatas que evoluiu do ancestral do prosímios, ou seja, o homem surgiu lá, o primata do homem surgiu do prosímios, que avançou para um antropóide, que avançou e teve uma classe do ancestral comum para o homem sapiens, o homem inteligente. Beleza, gente? Então, desta forma, a história do homem sapiens, né? A história do homem sapiens, a história do homem sapiens é bem recente, tá, gente? Por que eu digo bem recente? Em referencial a toda a origem da Terra, 4,5 bilhões de anos, né? É bem recente, porque a origem do homem, sabe, está aí em cerca de 195 a 200 mil anos. Então, é bem recente em comparação a outras espécies que surgiram, e a mesma seus primatas, né? Que seriam os primatas, o ancestral comum, que deu origem tanto ao homem como ao macaco. Isso aqui eu estou dentro da teoria, gente, da origem da espécie, tá? Uma das teorias, né? Porque tem a teoria do cristianismo, né? Do criacionismo, na verdade, que mostra que Deus foi quem criou, né, os humanos, e a partir daí ele teve um melhoramento genético, né? Então, aqui o livro está mostrando que tem um ancestral comum, e a partir do ancestral comum, dentro das classes surgiu as classes do hominídeos, e dentro da classe do hominídeo, o homem sapiens, que era o homem inteligente, tá, gente? Assim, gente, está classificado. Dessa forma está classificado o ser humano, levando a sua categoria, né, taxonômica. Isso é interessante, mas pouco
pouco utilizado, tá? Então, está dentro. Onde está classificado, Emerson? Os humanos. Tá aqui, ó. Eles pode sublinhar isso aí que com certeza vai cair em prova, tá? Na categoria taxonômica, reino animal, ou seja, reino animal, o filo chordata tá aqui, ó. Esse filo chordata, gente, o que é que eu tenho que mostrar nesse filo chordata? É que eu tenho que dizer a vocês. Possui circulação sanguínea fechada, tem sistema digestivo, tá? Subfilo vertebrado que possui partes vértebra, classe mamália, essa classe que mama, ordem dos primata, família Hominidae, essa família Hominidae dos humanos, que já vai parte dos humanos, e o gênero Homo, da espécie Homo sapiens. Nós estamos aqui, ó, Homo sapiens, homem inteligente, tá? Aqui você está vendo, por exemplo, nas cavernas, né? As pinturas rupestres, tudo encontrado aqui também na nossa região, né? Se eu não me falha a memória, Chapada da Diamantina, né? Essa aí é em Santa Cruz, na Argentina, né? Então, vamos avançar. Com isso, gente, por exemplo, também os primários que eu tenho iniciado com vocês, tá? E a partir de um primata, de um ancestral comum, né? Foram derivando todos esses, inclusive aqui, ó, o humano, né? A criação divina dizia que o homem crê, que Deus criou o homem a partir do pó. Aqui, por exemplo, dentro dessa teoria, né, tem dizendo que o ancestral comum deu origem a todos esses seres. Beleza, gente? Só contrapondo esses dois pontos aí, só por base nível mesmo de conhecimento, tá? Então tem uma atividadezinha para vocês fazerem, vocês façam ela, é só fazer a leitura desse trecho, tá? Faz a leitura desse trechozinho aí, o filho do macaco, e vocês respondem, é só argumentativa, é afirmar se o ser humano e os macacos atuais decidiram do ancestral primata, você vai dizer isso aí, que é o texto que vai falar isso, do ancestral segundo a teoria de Darwin, tá? Num processo evolutivo, ou seja, em que o homem não veio do macaco, o homem tem um parentesco, né? Um ancestral comum, alguma coisa que surgiu lá atrás que deu a origem aos homens, como o macaco, como o chimpanzé, como o cavalo, uma égua e assim, etc, tá? É isso que você vai argumentar. A árvore, gente, evolutiva humana, essa árvore, ela vai mostrar desde o primeiro primata que surgiu, tá? Até o atual, hoje, aqui, ó, Homo sapiens. Então, os pesquisadores descobriram e descreveram até o momento fósseis aproximadamente 20 espécies extintas, tá? São 20 espécies extintas diretamente relacionadas ao ser humano. Então, o que eles observam? Ele acha um crânio, analisa, vê se as características são iguais, e ele diz, ó, ele é muito parecido com os de hoje. Ou então a gente prova, mostra que tem um ancestral comum, que não tinham só esse, eles passaram, tinham vários. Observe que ele vai aumentando o crânio até chegar, e nós hoje nós poderemos ainda evoluir, melhorar. Então, essas espécies são agrupadas sob a denominação de hominídeos, né? São hominídeos, cada um desses seriam hominídeos. Tendo a mais antiga dela vivido há mais de 6 milhões de anos aqui atrás, ó, próximo de 7 milhões de anos atrás, né? E a mais recente está aí, né? Por volta de nós aqui, de 200 mil anos. Isso é importante, gente, porque muitas características são usadas para comparar os diferentes grupos de ancestrais humanos, né? Por exemplo, como assim? Veja, porque você tem o formato do maxilar, você tem o tamanho dos ossos, você tem a estrutura e o tipo do andar, se ele é bípede ou é quadrúpede. Então, ele anda sobre 4 pés. Então, desde a formação da posição da mão mostrava se ele andava sobre os quatro membros ou sobre 2 membros, se eram
bípede ou quadrúpede. Então é importante isso. E com análise craniana, ele também observou que quanto maior, mais desenvolvido, e um céfalo ele tem uma capacidade intelectual maior. Então, cada vez mais que fosse aumentando a caixa craniana, ele tinha, nesse caso, a habilidade de pensar melhor. Não é comprovação que um cara fosse dando origem a um outro, tá? Não é comprovação, porque esses elos perdidos, muitos desses aqui não existem. São suposições, alguns existem. Como agora há pouco mesmo foi descoberto, por exemplo, vou pegar um qualquer aqui, um elo desse, né? Que eles imaginavam era a cabeça de um chimpanzé, o maxilar de um ser humano. Então, eram vários membros de vários outros seres diferentes, né? Ele diz, poxa, a gente errou aqui nesse ponto. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, pode ser que amanhã, né, seja posta em dúvida e venha a ser modificado, né? Vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu avançar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre até o nome é complicado, Astrapopithecíneos, né? É um nome complicado, mas essa é uma área que estuda o primata, tá, gente? Ela vai estudar os primatas e ela vai mostrar, por exemplo, é, é, de onde vieram, né? A gente tem que argumentar de se é 4, se é 6, se é 10 milhões de anos. Ela vai tratar sobre isso, de como surgiram, tá? Mas pouco importa. O mais interessante que você tem que frisar isso aqui é o gênero Homo, tá? É, como o Homem Sapiens, como o Homem Sapiens foi a primeira espécie do gênero. Diversas outras espécies que surgiram antes estão relacionadas com a nossa. Então, todos esses que estão aqui estão muito relacionados com a nossa, tá? O Homo habilis, que viveu aí há 2,5 milhões de anos. O Homo erecto, né? Erecto de posicionamento já andar, né? Da coluna ficar mais reta, não estar mais trepando em galho, né? Saltando de galho em galho, né? A sua origem, né? Teve na Ásia. Você tem, por exemplo, o homem de Neandertal, né? Como todo mundo fala, muito conhecido, que viveu no continente europeu por 400 mil anos atrás, né? E dali se espalhou para a humanidade. O homem sapiens, né? Que do latim homo, que é homem, do latim sapere, saber, que tem o conhecimento, né? A inteligência, que deriva da espécie de um ancestral da origem na África, né? Há mais de 300 mil anos. Vamos avançar. Então, temos aqui, por exemplo, seres humanos, tá? Temos outros primatas e temos algumas habilidades referentes a ele. Habilidade, por exemplo, manual. Nós de manusearmos uma chave, uma caneta, assim como o macaco tem a habilidade de cascar uma banana. Forma de andar, né? Muito parecida, mas a gente tá aqui, ó. A gente anda sobre dois membros, enquanto eles ainda andam sobre quatro, mas em algum momento ele anda sobre dois. O encéfalo e caixa cerebral muito parecida, né? Mas a existência de consciência, de pensar, de o bem e o mal, de o que eu fazer, tá? Só os humanos, né? Capacidade de intelecto, de pensar, né? De resolver questões e problemas. Há uma ação muito massa aí para vocês resolverem, tá? Resolvam essa ação. Eu vou deixar um tempozinho no livro. Só resolvo por enquanto só essa ação. E divirta-se também com essa tirinha aí, né? O pato chega aí, um passarinho de... Já estava na hora de vocês se tornarem bípedes, né? Andar sobre dois pés. Aí você responde o que o texto vai perguntar. Beleza, galerinha? Vamos falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem dos seres humanos, tá? Dentro dessa origem dos seres humanos, se discute, por exemplo, questões polêmicas, né? De como se o Homo se desenvolveu aqui, como é que ele se espalhou pelo mundo, né? Então, existem várias hipóteses, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou destacar para vocês aqui duas, né? Uma delas elaborou-se ainda
com base nos achados possíveis das explicações para a origem, né? Está na hipótese, por exemplo, que eles tenham surgido lá na Mongólia e tenham caminhado até a América do Norte, atravessando, né, o oceano, atravessando aqui, ó, esse oceano, mas a gente veria melhor nesse mapa aqui, ó. Ele teria atravessado esse oceano, porque esse mar que era congelado, né? A outra hipótese é que, baseado nos achados fósseis, supostamente ele tem migrado, né, da Ásia nesse sentido, né, até mesmo da África, e assim ter evoluído, né, para toda a América aí, ter evoluído da América, ou até mesmo nesses mares congelados ele ter cruzado, né, os oceanos na época quando era na era glacial, tá? Então, gente, finalizamos. Esse capítulo é bem simples, tá? Vocês já tinham visto comigo esse capítulo. Então, por enquanto, só respondo o ação 1. O ação 2 eu vou deixar em branco para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos vocês, do professor Emerson Silva, professor de ciência. Segura aí o coração. Um abraço aí para o pessoal aí, né? Nono A, nono B. Para todos vocês. Para João, Eduardo, né? Melissa, o pessoal, Maria Júlia, cadê o pessoal aí? Nosso amigo Eduardo, todos os colegas aí, super gente boa, toda a classe, pessoal. Não vou lembrar o nome de todo mundo, que eu sou péssimo de lembrar nome, mas da fisionomia de vocês. Estou com saudade de sorrir de vocês, né, da nossa simpatia. Antoniela, né? Antoniela aí é a minha dos vídeos dos Instagram aí, só vai postando. Um abraço para todos vocês, tá, pessoal? Fé em Deus e vamos avançando juntos.